Então vamos lá. Sejam bem-vindos, né, ao curso de bacharelado, né, em administração pública, nessa modalidade de educação à distância pela Universidade de Pernambuco, né, a UPE. É com grande, né, entusiasmo, né, que eu recebo a todos, né, vocês alunos da terceira turma de administração pública, para que possamos juntar os nossos conhecimentos, né, numa forte e coerente busca desse estudo, né, acerca das teorias econômicas e suas influências. E eu sempre estarei à disposição para vocês, seja por e-mail, né, através desse contato que a gente está tendo na web, né, o Fórum Tira Dúvidas, sempre busque qualquer solicitação, qualquer dúvida, eu estarei sempre lá para atender a vocês, ok? Então, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou o professor Pedro Rodrigues. Eu vou acompanhar a todos, né, nesse semestre que se inicia, na disciplina de Introdução à Economia. Está dando um eco no som. Não sei se é só no seu. Nos outros eu espero que estejam ok. Então deve ser no seu, Francinaldo. Então, sou economista, né? Estou mestrando em Ciência da Educação, sou pós-graduado em Logística e Gestão Logística e Gestão do Sistema Único de Saúde, né? Essa é a exigência porque eu trabalho na Prefeitura do Recife e tive que fazer esse curso de gestão do Sistema Único para poder entender o processo, né? Eu sou servidor público também da Prefeitura do Recife, como eu já comentei. Eu atuo como na função de supervisor já há mais de 15, 16 anos, né? Também sou professor na Uninabu, que faz parte do grupo C da Uninasal, há mais de 7 anos. Eu ministro aula de introdução à economia, macro, micro, métodos quantitativos, em sistemas de informação, né, administração e em outros cursos também. Bom, e aí vamos falar um pouco da economia, né? Quando a gente, vou demonstrar para vocês, né, que ao estudarmos economia, vocês poderão perceber, né, que ela está muito ligada ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, né, aos problemas que a gente tem no nosso dia a dia, problema doméstico, problema profissional, né, e que ela faz parte, né, ela é uma parte integrante do nosso dia a dia e que a gente, na sua grande maioria, muitas vezes ignora, né. Esse fato, né, ele é plenamente compreensivo, né, a gente consegue entender porque nós, né, por estarmos inseridos em um tal sistema de uma forma tão forte, né, que muitas vezes não percebemos, né, na nossa participação deste, né, bem como a influência da economia no nosso dia a dia. Então é necessário, né, se faz necessário a construção dos conhecimentos essenciais em economia para a formação do administrador público, que serão vocês. Tá? O objetivo a ser atingido na disciplina, né, é despertar em vocês o interesse pelo estudo da economia, bem como ampliar, né, esse conhecimento, né, que compõe a ciência econômica, né, sempre, principalmente, né, por serem administradores, vão ser administradores públicos, né, sempre com vista a uma prospecção de um futuro melhor, né, menos desigual, que é a representação que a gente vê no nosso país hoje ainda, né? Bom, o conteúdo da disciplina, né? Eu vou falar rapidamente, né, só os tópicos de cada unidade. Hoje a gente vai abordar a primeira unidade, que é o conceito fundamental de economia. A segunda unidade, ela vem a evolução do pensamento econômico, né? Na terceira unidade, ela aborda os tópicos de microeconomia para gestor. A quarta,
os tópicos de macroeconomia. O quinto é sobre a teoria monetária, moeda, né, o Banco Central. O sexto, o comércio internacional, balança de pagamentos, OMC, etc. E o sétimo, a gente conclui a disciplina falando sobre o desenvolvimento econômico e o papel do gestor no setor público. Deixa eu só permitir aqui uma pessoa que está chegando. Então, essa é a nossa disciplina, né? Espero que tenhamos um bom semestre, né? Como eu falei para vocês, é fundamental que vocês participem em todas as atividades. Essa aula nossa, é necessário que os participantes façam a resenha do que foi apresentado na primeira unidade, né? Que é o que a gente vai apresentar aqui hoje, em que vocês destaquem, né, os aspectos que vocês vão considerar relevantes, para que vocês possam compreender melhor a disciplina. Essa atividade ela vale meio ponto, né, que vai ser agregada à pontuação de vocês. E já está na agenda de vocês a data da entrega dessa atividade. Se eu não me engano, são 5 dias úteis, mas é bom vocês confirmarem na agenda. Ok? Tudo tranquilo? Então vamos lá iniciar a nossa disciplina. Tranquilo aí todo mundo? Beleza, então vamos lá. Como eu falei, né, vamos fazer uma abordagem agora, né, sobre a primeira unidade, que se refere aos conceitos fundamentais da economia, o seu significado, a escassez, a tomada de decisão, né, o funcionamento das economias, os bens e serviços, os agentes econômicos e a evolução dos sistemas econômicos. Certo? Vamos lá. O significado de economia. Né? Antes da gente entrar na significação aí, na definição de Marshall, vamos pensar da seguinte forma. Como a gente falou logo no começo que a economia está no nosso dia a dia, eu sempre começo dando um exemplo. Né? É um exemplo bem simples. Você está dormindo, né? Aí acorda, você mora ainda com a sua mãe, você acorda e aí espera aquele café da manhã, né? Recheado, aquele café da manhã bem adubado, né? Aí acorda e come a tapioca, come um pãozinho, come a fruta, tal. Beleza. Né? A mãe acordou, acorda, menino, vamos para a escola, tal. A menina acorda e toma aquele café da manhã naquele dia. No dia seguinte, ele acorda e aí a mesa está um pouco vazia, né? Aí ele grita, né, para a mãe: mãe, o que é que tem para tomar café? Né? Sim, vou estar respondendo, Ilana, todas essas dúvidas. Todos os materiais vão estar disponíveis, inclusive esse. Né? Mãe, o que é que tem para tomar café? Aí, amanhã é o que tem na mesa. Né? E o que tem na mesa, naquele momento lá, tem um pãozinho, né, com um requeijão. Aí ele passa o requeijão, já acabou a fruta, não tem mais fruta, não tem, né, tapioca, pãozinho, passa o requeijão, toma um café e vai embora. No outro dia, quando ele acorda, ele de novo, na mesa do café: mãe, o que é que tem para tomar café? Né? E aí a mãe diz: é o que tem na mesa. Ele diz: mãe, mas só tem pão. Ela disse: é pão com opa. Né? Pão com opa, cadê a opa? Aí ele corta o pão, abre o pão, não tem nada no pão. Aí, opa, né? Só o pão. Né? Isso é uma brincadeira, mas infelizmente é a realidade, é a nossa realidade. Né? E a economia, ela vai tratar muito essa relação, né, dessa falta, né, a falta desse recurso. Né? E eu chego a ser até mais abrangente, né, com relação a essa escassez. A escassez não está só no recurso, natural, no recurso físico, né? Está relacionado também ao recurso do conhecimento, que faz parte de um processo. Né? Um processo de crescimento e desenvolvimento de uma nação, de uma economia. Então a gente está inserido dentro de um processo
que constantemente a gente vai estar se deparando a essas situações, né? Seja, existe uma oportunidade de emprego, mas eu não sou qualificado. Então, eu tenho uma falta de conhecimento. Então, por que eu não consegui me qualificar para aquela oportunidade, né? É muito difícil, principalmente o nosso sistema no nosso país. E aí, seja a falta do recurso financeiro, seja a falta da matéria-prima, seja a falta da tecnologia. Então, essa escassez, perdão, ela é fundamental, esse controle, né, dessa escassez, né, essa administração, né, entender, né, essas possibilidades da escassez é fundamental para uma boa economia em um país, para um bom desenvolvimento, para um bom crescimento de um país, certo? Bom, em seu significado, né, da economia, Marshall, né, para Marshall, estudar economia é entender as cenas comuns da vida econômica, como eu falei, é o nosso dia a dia, né? Muitas vezes está lá alguns comentários que a gente vê na TV, no jornal, né, falando sobre economia, e muita gente acha muito chato, né, a abordagem. Existem algumas abordagens, né, que realmente são muito complexas, né? Mas se você pensar direitinho, você verificar direitinho, tudo que está sendo falado ali é o nosso cotidiano, é o que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, né? A gente precisa um pouco, né, sentar, ler, criar a base do conhecimento para que a gente possa entender aquilo que está sendo abordado, a situação econômica em que a gente está vivenciando no nosso país, né? Bom, Marshall é matemático, né? Foi de 1842 a 1924. Ele foi idealizador da teoria da demanda e da utilidade, né? Ele marcou o ensinamento da economia neoclássica. A gente vai estudar as economias, a história do pensamento econômico, né, na segunda unidade. Ele defendia que não existia um valor inerente aos bens, né, mas que o valor encontra-se na relação entre o objeto e a pessoa. Então ele verificava, já naquele momento, que o valor não estava no bem especificamente, mas na sua necessidade, né? Ok? Então, para ele, o valor era subjetivo, né? Inclusive o valor que era atribuído ao emprego e à força de trabalho. Tem um mouse andando aí, não é o meu não, tá, gente? Beleza? Mas vocês estão vendo aí tudo ok, né? Tá tudo tranquilo. Vamos lá. Bom, em seu conceito, né, de economia, ela parte de uma origem etimológica, né? É um termo grego que se refere a oikos, casa, e nomos, norma ou lei. Então seria, se a gente juntar esse termo economia, seria uma, norma da casa, né? Uma lei da casa, uma administração da casa, né? Então, aquele primeiro exemplo que eu falei do café da manhã é um reflexo dessa administração. Quando a gente fala de uma administração da casa, eu falei, dei aquele exemplo da casa, do café da manhã, mas isso se expande para uma empresa, se expande para o poder público, para todas as esferas municipais, estaduais, né, e federais principalmente, nessa administração desses recursos, né? E para Gregory, ele disse que seria, né, ele aprofunda mais, ele disse que seria a administração dos recursos escassos. Então está aí isso que a gente falou, né, que Marshall falou, que está no nosso dia a dia, né? A gente tem que administrar, por exemplo, hoje, se você for fazer uma capacitação, uma especialização, um curso técnico, é ideal que você faça de acordo com o que o mercado está precisando, né? De acordo com a necessidade de mercado. Você vai fazer, por exemplo, alguns anos atrás, eu tive um aluno que ele trabalhava no Cine, aquela agência de emprego, né, pública. E aí, a gente falando sobre essa parte de economia, né, e ele disse, o governo colocou, alguns anos atrás, tá? O governo colocou, estipulou
que as pessoas que ficassem em seguro-desemprego, fosse fazer o seguro-desemprego, né, fosse receber o seguro-desemprego, teria que fazer um curso, né, que o Cine estava propondo. Então ele só poderia receber o seguro-desemprego se ele fizesse um curso. Aí eu disse, que massa, cara. Pelo menos o governo está nesse processo, né, de melhorar, né, o desenvolvimento, né, melhorar o conhecimento das pessoas e automaticamente vai melhorar a qualificação do indivíduo para ele poder entrar melhor no sistema, na oportunidade de trabalho. Aí ele disse o seguinte, professor, ele era o supervisor, né? Aí ele disse, professor, mas os cursos que eles estão oferecendo é um negócio meio que fora de um processo. Um momento só, deixa eu só ver aqui um. Ok. Então, voltando, né? Porque teve uma informação aqui que eu tive que ler. Então, esse recursos escassos, ele é fundamental, essa administração, essa preocupação, né? Sim, aí voltando lá no Cine, aí o rapaz pegou, me falou, professor, mas o curso que eles estavam oferecendo, por exemplo, chegou um senhor lá, que ele tinha não sei quantos anos ele era motorista de caminhão, né? E quando ele foi pegar o seguro-desemprego, eu tinha que dizer a ele que ele só poderia pegar o seguro-desemprego se ele fizesse o curso. E o curso que estava sendo oferecido era de cabeleireiro. O cara era um cara grandão lá, tal, eu vou dizer lá que ele tem que fazer um curso cabeleireiro, pô, nada a ver, né? Então, assim, e curso cabeleireiro é massa, né? Vocês sabem que existe uma oportunidade, existe uma, uma procura muito grande, né? Mas é fora do contexto, né? É fora de um contexto. Então, você teria que fazer um curso que estivesse melhorando a sua capacitação, né? Você fazer um curso relacionado a, sei lá, no caso dele, um curso de mecânica, equipamentos, etc, né? Ok? Deixa eu ver aqui. Porque a economia em alguns países falham. A gente vai entender, Célio, essa sua pergunta no decorrer da disciplina. A gente vai, no decorrer, conversando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não sei. Vai um momento só. Certo. Vamos lá. Vamos seguir aqui porque ainda tem um professor que tem. Eu não sei se ele já chegou, mas, Draumiro, mas eu vou pedir só pelo menos um tempinho ao professor dar um momento só. Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui, porque tem algumas informações relacionadas ao sistema aí que eu estou parando aqui para ler, né? Porque eu estou aqui como o administrador. Um momento só. Vamos lá. Então, é fundamental essa importância, né, em relação à administração desses recursos escassos. Então, a escassez, ela, ela é fundamental que as pessoas
né, as empresas e o governo, ela sempre administre esses seus recursos escassos. E a escassez, né, em sua definição, é a limitação de recursos em termos de quantidade disponível para o uso imediato. Então, a sociedade, ela precisa, quando a gente fala sociedade, é isso todo, né, que a gente está falando. O indivíduo, eu me qualificando, eu vendo realmente o que é que está sendo necessário, né, em meu ambiente, o que é que eu preciso ter para que eu possa ter uma melhor colocação, uma melhor qualificação, né? E as empresas, né, tendo o incentivo do governo, né, adotando novas tecnologias para administrar esses recursos, né, escassos, e o governo, né, dando aquele aparato, né, fazendo aquele aparato, não aquele aparato, como eu disse, do Cine, né, disponibilizando um curso só por disponibilizar, né, mas vendo realmente a necessidade de um povo, a necessidade de uma região, de um município, e aí sim qualificar essas pessoas para se ter uma oportunidade melhor de vida e qualidade de vida, né, certo? Então, seguindo, problema de natureza econômica, né? E aí esse conflito sempre vai existir, né? Sempre vai existir conflito entre as necessidades ilimitadas e os fatores disponíveis para a produção. Vocês vão ver aí na frente, um pouco mais à frente, que essa disponibilidade, por exemplo, a gente teve um momento aqui em Pernambuco, em que só se falava em swap, né? Todo mundo buscando oportunidade de swap, e realmente surgiram várias oportunidades em swap. Só que não se tinha a quantidade disponível de pessoas qualificadas para assumir, né, as funções dos cargos lá em swap. E aí o que aconteceu? Importaram, né, vieram várias pessoas, né, de outros estados, de outros países, né, para buscar essa oportunidade em swap, né? Então, a gente vê que há uma necessidade. Se o governo já sabia, tá? Isso é uma opinião minha, se o governo já sabia que iria existir esse boom, né, essa grande demanda, né, por, por pessoas, né, por profissões, né, qualificações, porque o governo antecipadamente não já tinha qualificado, não já tinha dado condições para que essas pessoas pudessem assumir essas oportunidades, né? E é difícil, né? Essa é uma necessidade, por exemplo, de qualificação, né? Esse controle relacionado a essa escassez pela falta de qualificação. Mas existem várias outras, né? Várias outras, porque as necessidades são ilimitadas. Necessidade mundial é ilimitada. Hoje, você tem uma empresa, você confecciona determinado produto, você consegue hoje, aqui em Recife ou em qualquer município, você consegue exportar para qualquer lugar. Você vende para qualquer lugar, você compra produto de qualquer lugar. Então, essa necessidade sempre vai ser crescente, né? E aí há essa necessidade do indivíduo cada vez mais se qualificar, né? Se preparar, né? Para atender a essas necessidades. Necessidades ilimitadas versus fatores disponíveis para a produção. Os fatores disponíveis, a gente vai ver como é que faz a sua composição desses fatores de produção, certo? Bom, e a escassez, né, que seria a impossibilidade de se produzir bens em quantidades ilimitadas para satisfazer as necessidades humanas, permanentemente ampliadas, né? Porque os fatores de produção existem, mas em quantidades ilimitadas. Bom, vamos lá entender que são esses fatores. Mas antes da gente entender, precisamos atribuir essas perguntas fundamentais. Vejam só, temos, né, um sistema de governo, né, uma administração pública, que deveria realmente levantar esse questionamento, né?
o que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir. Se a gente for levar em consideração uma empresa privada, certamente eles vão, antes de qualquer coisa, eles vão fazer esse levantamento. O que eu vou produzir? Quanto? Como produzir? Para quem produzir? Por quê? Porque eles estão preocupados, né, para atender o objetivo da empresa privada, da empresa capitalista, que é oferir lucro, retorno capital. Né? E aí eles não vão entrar num projeto, não vão entrar em uma ação, né, em algum projeto especificamente, para que para eles perderem. Né? Se eles vão entrar para perder, não, de forma alguma. Então, uma empresa privada, certamente ela faz isso, e a empresa pública também deveria fazer, né, esses questionamentos também. Né? O que produzir, como produzir. Por exemplo, o próprio indivíduo também, né, poderia fazer esse questionamento. Você, né, seus familiares. Então, como eu já falei há pouco, né, quais são os cursos que eu devo investir? O que é que realmente eu quero? O que é que realmente o mercado precisa? Né? Qual é a demanda? Né? Qual é a oferta? Então, isso também tem essa relação. Né? Isso também tem você também deve ter essa preocupação. O indivíduo, né, com relação a essa pergunta, a esses questionamentos relacionados à escassez, o indivíduo, a empresa também, né, certamente, e os governos. Né? E isso daí, juntando tudo isso aí, iria formar, com certeza, um desenvolvimento e um crescimento econômico em um país. Né? Deixa eu ver só uma pergunta aqui. Certo. Vamos lá. Seguindo. Então, o que se produzir, né, que a gente já comentou, né, identificar a natureza das necessidades, o que as pessoas precisam, né, não produzir só por produzir, produzir de acordo com a necessidade, entender as limitações dessas disponibilidades, né, utilizar, né, novas técnicas, como produzir técnicas. Por exemplo, se a gente utiliza muito recurso natural, é, a extração do gesso, né? Por exemplo, da gipsita, né? E aí a gente tem o polo gesseiro aqui no nosso Nordeste, aqui em Pernambuco, e faz a extração da gipsita. Só que é um produto que é extraído e não é renovável, né? Hoje, a Araripina, ela, por conta da sua produção de gesso, ela chega a ser, eu acho ainda, né, a primeira ainda de exportação da América Latina de gesso. Mas até quando? Né? Não é um produto renovável. Né? Então, até quando vai ter essa disponibilidade? Então, o governo, principalmente, né, teria que ter essa preocupação de fazer uma substituição, de utilizar novas tecnologias para amenizar, né, digamos assim, essa falha com relação a essa escassez que certamente irá surgir. Né? Para quem produzir, né, vai envolver a questão da distribuição, né, dos bens e serviços, como eu já falei para vocês, hoje a gente tem uma abertura de mercado, né, que eu posso vender, comprar de qualquer lugar do mundo. O concorrente é o mundo hoje. Né? Não só para a venda de produto, mas também para a sua qualificação. Então, se você é cada vez mais qualificado, você tem uma gama de oportunidades, não só no seu município, mas pode ser dentro do estado, fora do estado, em outros países também. É isso? Tá tudo tranquilo aí? Perdão, tá tudo tranquilo, galera? Beleza, então. Então, é necessário também, dentro desse processo, né, se ter a tomada de decisão, né, quando se vai produzir, quando vai se ofertar. Né? Então, para que a gente possa também entender a economia, a gente também precisa, né, entender essas tomadas de decisões que vai envolver quatro tipos. Né? O primeiro, as pessoas fazem escolhas. Né?
As pessoas escolhem conforme a sua necessidade, conforme os seus recursos escassos. Por exemplo, eu adoro comer o sanduíche que tem aqui do Lassa Burger, né? Mas se um dia eu não tiver com recurso para comer aquele sanduíche do Lassa Burger, né? Eu vou substituir o Lassa Burger pelo um cachorro quente da esquina, né? E assim vai, né? Segundo, os custos de se obter o produto ou serviço é o que o indivíduo deve desprender para adquirir. Então é o que você vai pagar, né? É o que você vai pagar para obter aquele bem. Se o bem, por exemplo, hoje a gente tem uma abertura grande, né, de produtos piratas, né? Eu falo para meus alunos o seguinte, né, é uma concorrência completamente desleal, né, em nosso sistema, uma vez que o cara está lá numa loja, aqui no centro de Recife, está lá numa loja vendendo óculos, né, pagando todos os impostos, tal, né, digamos que ele pague todos os impostos com a loja, pagando de funcionário e tal. E na frente da loja dele tem um cara lá com a banca lá, vendendo óculos. Só que o óculos que ele vende é o óculos original, na loja. E o cara da banca da frente é o óculos genérico, né, o fulerérico, né, né, desse aí, que a gente já sabe. Então, e as pessoas, por conta da falta, né, de recursos, vão buscar, na sua grande maioria, no nosso sistema, né, vão buscar aquele óculos. Por quê? A mídia provoca esse consumo, por exemplo. O ator está lá com aquele óculos de marca lá. E aí o cara acha legal aquele óculos. Só que ele não tem dinheiro para comprar o óculos original de marca. E aí ele vai comprar aquele óculos genérico, né? Só que quando ele compra esse óculos genérico, ele não sabe, por exemplo, tem alguns óculos que vêm até com tecnologia. Não sei se vocês já viram. Com zoom. Você pega o óculos, bota ele assim no seu rosto, né, no olho. Quando você vê um negócio muito próximo. É o zoom. Já. Esse óculos, o genérico, já vem com zoom. Isso é completamente prejudicial à sua saúde. Mas as pessoas, né, vão usar, né, de acordo com a sua necessidade, né. Terceiro, as pessoas só devem executar a ação se o resultado dos benefícios marginais forem superiores aos custos marginais. Então, muitas das vezes, você leva em consideração um benefício, né, uma satisfação, e aí você paga, né? Ah, eu quero pagar, eu preciso comer aquele sanduíche, mas eu vou ficar a semana toda. Desculpa aí que os cachorros estão soltos, tá? Eu vou ficar a semana toda sem aquele lanche, mas eu vou pagar, vou ter que pagar para consumir aquele, vou ficar o restante da semana sem lanchar. Mas faz parte dessa satisfação, né? A satisfação superando ao custo, né? E um quarto momento do processo de decisão, as pessoas tomam decisão levando em conta os benefícios e os custos. Aí ela já começa a pensar de uma forma assim, bom, custo-benefício, será que realmente vai valer a pena? Né? Será que realmente vai valer a pena eu me inscrever naquele curso, né, fazer uma especialização, uma capacitação, se... Ah, Janela, ok. Fazer uma capacitação se eu não tenho devidamente, né, se não tem devidamente uma necessidade de demanda, se o mercado não está absorvendo. Então, para que eu vou fazer aquele curso? Para que eu vou gastar dinheiro com relação àquele curso? Né? Certo? Deixa eu só tomar um pouquinho d'água aqui. Bom, seguindo. E aqui a gente chega nessa parte, né, do funcionamento das economias, né, e o objetivo da administração, como a gente já viu, né, seria essa administração desses recursos escassos, que estaria relacionado com os fatores, com o objetivo de produzir bens e serviços, né, para a comunidade, para a coletividade em geral. Então, o objetivo da administração desses recursos é atender uma série de necessidades, seja ela individual, coletiva,
que precisam ser satisfeitas, né, para garantir a nossa sobrevivência, a sobrevivência dos indivíduos, né? Tais como alimentação, roupa, transporte, educação, saúde. Isso é a caracterização do bem ou do serviço em geral, né, dentro do funcionamento de uma economia, né? O conjunto desses bens e serviços vão compor, né, a produção econômica, a categorização da produção econômica, né, que a gente considera como os fatores de produção. Fatores de produção são estes: recurso natural, o capital, o trabalho, as tecnologias. Recurso natural, quando a gente fala do recurso natural, é tudo, né? Não é só antigamente como era abordado, terra, capital e trabalho, né? Então, o recurso natural, eu posso me utilizar, por exemplo, do vento, né, como recurso natural para gerar uma energia, e assim vai, né? Abrindo um pouco o parênteses, a própria Dilma, quando ela falou, né, que estocar vento, estaria relacionado a esse pensamento, só que infelizmente ela não soube, não conseguiu, digamos assim, colocar devidamente, né, as palavras, né? Então, a produção econômica, a categorização da produção econômica, ela está relacionada a esse recurso natural, que é tudo. Eu posso me utilizar do sol, do ar, do vento, da terra, do subsolo, né, para gerar esses bens e serviços, né? Eu tenho o capital, que é as ferramentas, os equipamentos, né, recurso financeiro, o trabalho, a mão de obra, seja ela a mão de obra física ou intelectual, né, e as tecnologias, as TIs das vidas, né, as informáticas, os desenvolvimentos tecnológicos da vida que a gente vai desenvolvendo. Então, os fatores de produção, eles são elementos responsáveis pelo processo de fabricação dos mais variados tipos de bens, né? E se algum dele tiver uma escassez, aí a gente entra naquele processo da escassez. Se eu não tiver a qualificação devida da mão de obra relacionada ao trabalho, eu não consigo formar, não consigo concluir o bem. Se eu não tiver o investimento ou a ferramenta, eu não consigo concluir o bem. Se eu não tiver o recurso natural ou o recurso natural ele for esgotável, a partir do momento que ele se esgotar, não vou ter mais condições de produzir aquele bem. Se eu tiver mais tecnologias, TIs, cada vez mais eu vou estar produzindo, cada vez mais, com eficiência e com qualidade. Certo? Tranquilo aí? Eu vou só até as 9h10, tá? Porque o professor Draulmiro, com certeza, ele já está no aguardo. Porque senão é injusto passar no horário dele, que ele chegou no horário. Então, até as 9h10 a gente vai, não vai dar para a gente ver tudo, mas não tem problema. Na próxima a gente continua e pega o próximo a unidade e assim vai sem problema nenhum. Ok? As dúvidas, vocês podem colocar lá para mim, que a gente vai respondendo lá com relação a tudo. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar lá para mim que a gente vai respondendo, certo? Bom, como eu já falei, o trabalho, né, o capital, os recursos naturais, né, e as tecnologias, né, elas vão se agrupar para disponibilizar os bens e serviços. Então, essa combinação, né, desses fatores de produção, trabalho, mão de obra, capital, ferramenta, recurso natural, terra, ar, etc., as tecnologias, né, as TIs, eles vão disponibilizar o bem e serviço. Então, a gente pode concluir a economia como sendo um processo que vai combinar esses fatores de produção para criar bens e serviços. Fatores de produção esses que são, na maioria das vezes, escassos, como a gente já comentou aqui. É isso? Certo? Bom, um outro processo também, dentro de um sistema, é a riqueza de um país. E aí vamos fazer um parâmetro, né? A gente vai encerrar nesse, tá? Vai encerrar nesse slide. Então vamos fazer um parâmetro de riqueza num país. A riqueza é formada pelos fatores disponíveis, né? Pelos bens que estão sendo produzidos e pelos que já foram produzidos, mas ainda não desapareceram. Então vamos imaginar dois países, o Brasil e os Estados Unidos.
Vamos imaginar os fatores de produção do Brasil e dos Estados Unidos, né? Há uma diferença? Eu pergunto a vocês. E aí? E aí, gente, estão me escutando? Ninguém responde. Há uma diferença dessa riqueza? Levando em consideração esses fatores de produção disponíveis? Sim, claro que há, né? Claro que há essa diferença. E muitas das vezes grande essa diferença, né? Então, assim, há como a gente, nós brasileiros, né, o nosso país, termos essa mesma riqueza relacionada a esses fatores de produção dos Estados Unidos? Tem como se fazer. Claro que tem. Mas existem vários viés aí, várias possibilidades, né, que teriam que ser implantadas, teriam que ser executadas. Primeiro, como eu falei logo lá no começo, a capacitação, né? Pessoas capacitadas, pessoas com cultura, com conhecimento, né? Já parte daí, né? E aí o resto já começa a fluir, né, de uma forma melhor, né? Temos ainda a população com seu fator trabalho, recursos naturais, que faz parte desse processo, né, disponível, né, e sua estrutura em geral, energia, tal, a sua estrutura física, né. Então a gente resume, e a gente vai parar aqui nesse slide, é tudo que a economia produziu ao longo de sua vida, né, ao longo da sua existência, e que foi preservado, né. Então a riqueza, a demonstração de riqueza de um país está caracterizada dessa forma. Tá certo, gente? Beleza? Só tenho que agradecer, me desculpe a você, eu peço desculpa a vocês, né, por esse contratempo, infelizmente houve um contratempo, mas foi muito bom, né, rever alguém, rever a Janiele e outros, sejam bem-vindos, né, a primeira vez, e a gente vai estar sempre se encontrando, tá, nas web, e qualquer dúvida pode passar um e-mail.